Eu sou a filha caçula dos meus pais. Depois de mim, tem mais 2 mulheres e 4 homens. E o meu irmão mais velho, a diferença de idade minha com a dele é muito grande. Então, quando ele se casou, eu era criança, eu tinha, sei lá, os meus 9, 10 anos. E eu era completamente apaixonada na minha cunhada, porque os dois não tinham filho. E como eu era bem novinha, ela me levava pra casa deles, fazia bolo pra mim, fazia tudo que eu queria. Então, assim, eu amava ela demais da conta. Só que esse meu irmão, ele tinha um problema muito sério com bebida. Ele era dependente, pra falar a verdade. Ele bebia todos os dias. E quando ele estava bêbado, ele era uma pessoa completamente diferente que ele era quando ele estava sóbrio, sabe? Ele ficava transtornado e brigava com todo mundo e ficava caçando confusão. E aí, ele tinha o seguinte costume. Quando ele bebia, ele e a mulher brigavam demais e ele acabava indo pra casa da minha mãe falando que ia dormir lá, que não ia dormir com a mulher dele. Só que no final das contas, a minha mãe sempre conseguia convencer ele a voltar pra casa dele. Então, na verdade, ele nunca dormia lá em casa, ele sempre voltava pra casa dele. Consegue entender? Só que um dia, né, eu tava com 12 anos e aí ele bebeu de novo, quebrou o pau lá com a mulher dele e veio mais uma vez pra casa da minha mãe falando que ia dormir lá. E ele tava muito bêbado, ele chegou em casa brigando com a minha mãe, brigando com o meu pai, e a minha mãe tentando convencer ele, filho, vai pra sua casa, sua mulher deve estar preocupada, porque tipo, ela tinha tanta paciência com ele, tadinha, chega, dava dó de ver. E brigando, e ele não escutava ninguém, e gritava com os meus pais. No final de toda essa luta, ele falou assim, quer saber, eu vou embora, vocês dois estão enchendo meu saco, só que é o seguinte, dessa vez eu vou voltar, então não tranca a porta, deixa a porta encostada que eu vou sair, não sei a hora que volto, mas eu vou voltar. E ele saiu. E a minha mãe, ela nem ligou pra isso, ela não levou o meu irmão a sério, porque sempre acontecia isso. Ele vinha pra casa, brigava, mas depois voltava pra casa dele. Então a minha mãe foi deitar, tranquila, não preocupou com isso, ela sabia que ele ia estar lá na casinha dele. Meu pai foi deitar também, e logo que os dois deitaram, eu fui, tomei um banho e também deitei. E logo eu dormi, apaguei, sabe? Nisso, quando foi bem de madrugada, não sei a hora, eu acordei com a sensação que eu tinha escutado barulho. E aí eu levei um susto e sentei na cama, porque nessa época eu era muito medrosa, sabe? Fiquei escutando pra ver se eu ouvia barulho. E aí, de repente, me deu a impressão que eu tava ouvindo gemidos. E eram gemidos abafados. E eu ainda pensei assim, credo, será que eu tô ouvindo meu pai e minha mãe fazendo aquilo? Que nojo, né? Só que conforme eu escutava, eu percebi que o barulho não vinha do quarto deles, porque o quarto dos meus pais ficava do lado do meu. O barulho estava vindo da sala, então eu fiquei com muito medo. Falei assim, na sala? Quem que pode ser? Nunca imaginei que fosse o meu irmão. Meu irmão não tinha costume de voltar. E eu fiquei com aquilo, sentado na cama, morrendo de medo e ouvindo barulho, uns barulhos esquisitos, mais confusos, que não dava para identificar o que que era. E aí teve uma hora que eu falei assim, quer saber? Vou tentar dormir. Deitei, virei pro lado, embrulhei a cabeça e fiquei quietinha. E os barulhos começaram a ficar mais